Muito bem, irmãos. Falando então sobre comunhão, quero ler um texto aqui juntamente com vocês. Mateus capítulo 5, versículo 38 até o 42. O texto que vamos ler para meditar um instante na palavra do Senhor. Mateus 5, versículos 38 até o 42. Vamos falar um pouquinho sobre as três figuras que Jesus utiliza aqui para falar de nossos relacionamentos. Mateus capítulo 5, versículo 38. O texto diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar, ou o que quer demandar contigo, e tirar-lhe a túnica, tira-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, dá ao que te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém? Deus nos abençoe e que a palavra se torne verdadeira e real aos nossos corações. Eu não sei se você sabe, mas no Hospital das Clínicas tem uma ala específica, é uma ala específica para esse tipo de doença. Uma doença chamada transtorno explosivo intermitente. Talvez você não sabia da ala do Hospital das Clínicas, mas você deve saber o que é o transtorno explosivo intermitente. Se você não sabe, eu vou dizer como que ele é vulgarmente chamado. Pavio curto. Sabia que isso é uma doença? Não, eu não sabia que era doença. Olha que coisa, não é? Eu achei engraçado isso. Eu achava que era safadeza. Mas descobri que não é safadeza, na verdade é uma doença, que tem até diagnóstico. Quando você tem um pavio curto, e aí a tua esposa não aguenta mais, ou teu marido, ou teu filho, ou tua mãe, ou não sei quem, ou teu chefe, ou teu empregado. E aí você pode mostrar o diagnóstico. Não, mas eu tenho um laudo aqui, eu sou doente, tadinho de mim, né? E aí você pode, o laudo, hoje em dia laudo é uma beleza, não é? A gente tem o laudo, resolve tudo hoje em dia, porque tudo tem nome, inclusive o pavio curto tem nome. Ele se chama transtorno explosivo intermitente. Trata-se do pavio curto. Se tem uma ala inteira no Hospital das Clínicas dedicada a esse tipo de enfermidade, significa então que a questão de como tratar um agressor é realmente um problema muito sério do nosso tempo. Parece que as pessoas estão tendo problemas em como tratar daqueles que os agridem. E é um problema que você, mais cedo ou mais tarde, tem que enfrentar. Já enfrentou, certamente, muitas vezes, porque muitas vezes você já foi agredido. E você vai ter que tratar com esse problema regularmente. Hoje eu quero trazer algumas orientações do Senhor Jesus sobre o pavio curto. Tá certo? Quero falar com você que tem o pavio curto e com você que tem uma tendência a ter o pavio curto. Eu não tenho, mas tenho uma leve tendência, né? Então, você talvez também vai aproveitar bem a mensagem do Senhor. O Senhor Jesus, e eu quero começar dizendo isso, ele não deu aqui uma lista completa do que fazer. Não é um tratamento psicológico. Ele deu apenas alguns princípios. Geralmente os princípios, eles são muito preciosos em nossa vida, e geralmente é o que a gente precisa, de princípios. E aí nós vamos adotar na vida da gente os princípios para poder, né, aplicá-los no momento certo, na quantidade certa, de acordo com aquilo que o Senhor há de nos orientar sobre como agir em situações particulares. E ele faz isso através de 3 ilustrações. 3 ilustrações que nos dizem o que fazer diante de uma situação onde nós somos agredidos. O que fazer quando você é agredido. E eu gostaria de falar dessas 3 ilustrações do Senhor Jesus. A primeira ilustração, ela está relacionada com uma coisa que Jesus Cristo chama de dar a outra face. Ele começou dizendo no versículo 38, no versículo 38 ele diz, 39, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Literalmente, o que ele está dizendo é que se alguém bater num lado da sua cara, você deve mandar ele bater no outro. Tá certo? Não sei se você já fez isso. Eu confesso para vocês que não me lembro de ter feito isso ainda, mas eu quero falar um pouquinho a respeito disso. O que o Senhor está querendo dizer? Primeira coisa que eu quero dizer é que o Senhor não está dizendo que você tem que deixar as pessoas baterem em você.
Isso não é bíblico e o Senhor não está certamente falando isso. Ele está nos dando um princípio aqui, sobre como agir diante de uma agressão. O que está em jogo aqui é o ser humilhado. Bater no rosto, na época de Jesus, e hoje em dia, inclusive, tem esse mesmo simbolismo, mas na época de Jesus isso era uma coisa muito nítida e muito forte. A pessoa ela recebia pancadas no rosto ou pancadas na cabeça. Quando Jesus foi preso, tem um texto que fala que batiam na cabeça dele. A ideia de bater na cabeça é a ideia de humilhar. A pessoa que recebe um tapa no rosto, na nossa cultura um pouco menos, mas na cultura de Jesus isso era muito forte. Se batiam no seu rosto, isso era um sinal de humilhação. Jesus, portanto, ele está colocando aqui um contexto de humilhação. Você está numa situação em que você é humilhado por alguém. E como tem coisa que pode nos humilhar? Pode ser uma palavra, pode ser um olhar, pode ser um toque, muitas coisas podem nos humilhar. E Jesus está nos ensinando aqui que nós não devemos nos ofender com facilidade. Se pudéssemos aqui colocar o princípio básico do que Jesus está dizendo, é o seguinte: não se ofendam com facilidade. Não assumam a ofensa muito rapidamente. Deus é o nosso grande exemplo. O texto fala que Deus, o nosso Deus, é um Deus tardio em irar-se. Quer dizer, ele demora para ficar nervoso. O amor dele é rápido, né? Quando ele ama é rápido. Mas a ira dele demora um pouco. Ele nunca ira na hora. Ainda bem, vocês sabem que Deus é um Deus paciente. E o conselho que ele nos dá é que nós também devemos ser pacientes. A questão é aqui, o que fazer diante de uma ofensa? Então, o princípio geral é não se ofender rapidamente. E evitar, então, 3 tipos de atitudes. A primeira atitude que devemos evitar, primeira, é o espírito de defesa. Espírito de defesa. O que é o espírito de defesa? O espírito de defesa é quando você começa a desconfiar e achar que você tem que se defender de tudo. Tem gente que já vive armado, né? Tudo ele tem que se defender. Você não pode falar nada. Ele tem argumento para tudo. Você não precisa ter argumento para tudo. Você não precisa se defender de tudo. Eu li um artigo incrível de J.I. Packer, né? James Packer, na verdade, não lembro o que é o I, mas ele escreveu um artigo falando sobre 5 votos para aquele que deseja o poder espiritual. Ele foi um grande teólogo americano, falecido já, e os 5 votos. Eu confesso que eu não me lembro dos 4, mas eu me lembro de um deles que ficou no meu coração. Faça um voto de nunca se defender. Não se defenda, nunca. Se te acusarem, receba a acusação. Se for verdade, então você tem que se consertar. E se for mentira, Deus há de te defender. Ele acreditava, Packer acreditava, que isso deveria ser um voto feito, de fato. Você não deveria nunca assumir a sua própria defesa, ele dizia. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu confesso, irmãos, que eu fiz esse voto. Eu falei para Deus, Deus, eu não vou me defender, eu não preciso me defender. O espírito de defesa. Você não precisa fazer o voto, mas eu recomendo, e Jesus aqui nos recomenda, a não termos uma atitude pré-concebida em nossas vidas, de que tenha que se defender de tudo. Eu não preciso. Se alguém te acusou, então me fale mais sobre isso. O que mais, né? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que não. Não é? O espírito de defesa é um espírito que nós deveríamos tirar de nós. Deveríamos exorcizá-lo. Você não precisa se defender de tudo. Não precisa. O segundo espírito que Jesus quer que nós exorcizemos é o espírito de vingança. Quando ele diz, ofereça a outra face, ele está querendo dizer, não tenha essa ideia de que tem que se vingar. Se alguém fez uma coisa contra mim, ele vai ter que pagar. Essa ideia não é uma ideia de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, verso 19, Paulo diz, ou aliás, Deus diz através de Paulo, a mim pertence a vingança. Aliás, citando o Antigo Testamento, a vingança pertence ao Senhor. Ele merece, de fato, ele está errando contra mim, e merece que alguma coisa de muito ruim aconteça na sua vida. Não sou eu que vou promover esse algo de ruim. Deus que promova. Se Deus acha que ele está errado, então Deus o castigue. Eu não preciso fazer coisas para que as pessoas elas fiquem numa situação ruim.
que as pessoas sejam prejudicadas. Não é o meu papel prejudicar pessoas. Isso é algo que Deus fará segundo o propósito dele, segundo o juízo dele. O espírito de vingança deveria ser tirado de nossas vidas. E por fim, a última atitude é o espírito de amargura. Oferecer a outra face significa que você não deveria ter um espírito de amargura. Porque tem gente que você não pode falar nada. Porque de repente ele cria um sentimento e aquele sentimento não larga ele. Já viu gente assim? Ele cria uma coisa, ele falou aquilo. Mas foi, irmã, foi. O pastor falou aquilo. É mesmo, irmã? Mas quando foi, né? Foi ontem, eu não lembro nem de ter. Faz tempo que eu não vejo a irmã. Não, isso foi há 30 anos atrás. Né? E guardou aquilo. Tem gente assim, ele guarda. E eu não sei porque que o sentimento fica e vai ficando. E aquela amargura no coração. Você devia romper com suas amarguras passadas. Ficar sofrendo por coisas que disseram, meu Deus, ele falou aquilo 20 anos atrás. A pessoa nem lembra mais de ter falado, mas você está sofrendo. Jesus está dizendo, espírito de amargura é perda de tempo. Você ficar sofrendo, ficar lembrando, mas falou e fez e agiu e me feriu. O irmão feriu, o cara está até morto, coitado, né? Já está lá na cova, lá, né? Os vermes já comeram, e você ainda está amargurando aquilo, mas falou. Falou, vai fazer o quê? Não é? O espírito de amargura, Jesus está dizendo, esse espírito não deveria estar conosco. Quando Jesus diz que devemos dar a outra face, Ele está nos dizendo, na verdade, que não nos compete tomar providências para consertar aquela situação em termos de defesa, de vingança e de amargura. Ele não está dizendo que você deva simplesmente aceitar, né? Vamos argumentar, vamos conversar, é claro, mas ele está dizendo que nós não deveríamos, em princípio, tomar providências de vingança. A Bíblia é uma prova disso em muitos sentidos. Por exemplo, Paulo foi alvo de injúrias, foi alvo de calúnias por parte dos coríntios, e olha a resposta deles, do próprio Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. A mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. Nem eu, a mim mesmo me julgo, porque quem me julga é o Senhor. Paulo está dizendo aqui, olha, eu sei que vocês estão falando mal de mim, mas eu não me ligo para o que vocês estão falando de mim. E Paulo poderia desejar o mal, mas ele simplesmente diz, quem me julga é o Senhor. Julga-me, Senhor. Uma das coisas, e Pedro nos exorta a isso na sua carta, uma das coisas muito gratas diante de Deus, é quando você se cala diante de uma ofensa, busca o seu Deus e diz, Deus, o Senhor me julgue. Eu estou errado? Se eu estou errado, aqui estou na tua presença. O teu filho, me julgue. Mas se eu estou certo, essa causa está diante do Senhor. Que o Senhor seja o juiz da minha causa. Isso é grato e o Senhor gosta dessa atitude. E é isso que significa oferecer a outra face. Eu espero que você não ofereça literalmente a outra face, porque não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo simplesmente que nós devemos morrer para o nosso eu. E não nos preocuparmos ou não nos revestirmos de atitudes de defesa, de vingança e de amargura. A segunda ilustração que o Senhor coloca nesse texto, ela diz respeito aos nossos direitos legais. O texto no verso 40 diz, ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, tira-lhe também a capa. Jesus aqui ele faz uma ilustração bem interessante. Ele imagina que duas pessoas entraram em uma demanda judicial. E nas demandas judiciais antigas, as pessoas eram muito pobres. A pobreza hoje em dia é muito diferente da pobreza de antigamente. As pessoas literalmente não tinham nada. E quando o pobre entrava numa demanda, ele podia penhorar sua roupa. Digamos que ele tinha que pagar de alguma forma, ou um penhor, ou então ele tinha que pagar pela ofensa, ele pagava com a roupa, porque ele não tinha nada, coitado, ele podia pagar com a roupa. A lei de Moisés proibia que a pessoa ela pagasse com a roupa de fora, ela só podia pagar com a roupa de dentro. Havia um certo cunho social nisso, uma certa misericórdia, porque a noite era muito fria e as pessoas precisavam da roupa de fora para se cobrir. Poucos tinham cobertores, como hoje, e a capa externa era usada para cobrir. E se a pessoa não tivesse a capa externa, ele iria morrer de frio.
E a lei de Moisés é muito clara quanto ao fato de que numa demanda judicial, você não deveria empenhorar ou pagar com a capa externa. Agora, a roupa interna, ela pode ser dada. Vamos supor que você ofendeu alguém e haja uma multa e você não tem dinheiro, você tem que dar a roupa interna. Isso pode parecer brincadeira, mas era bem comum a pessoa sair do tribunal sem roupa por dentro, né? Só com a capa por fora. É uma coisa meio estranha, mas antigamente isso era bastante comum. E Jesus aqui, ele imagina exatamente essa situação. A pessoa, ela entrou numa demanda, e aí agora ele perdeu a demanda. E aí o outro fala, e agora? O que você vai fazer? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então vai ter que dar a roupa. E aí olha o que Jesus disse, vejam a frase, ao que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, tira-lhe também a capa. A túnica é o que está por dentro, e a capa é o que está por fora. Ele está dizendo, se alguém quiser tirar a tua túnica, entrega também a capa. O que significa isso? O que Jesus está querendo dizer com essa demanda? Como eu disse para vocês, a lei judaica, ela proibia que se tirasse a capa. Apenas a roupa interna, como eu disse, ela entrava numa demanda. Mas Jesus está dizendo que eu deveria dar também a capa. Qual é a lição desse texto? A lição é que eu não posso pensar apenas em termos de direitos. A minha vida não pode ser pautada pelo direito. Eu tenho direito. Uma sociedade, em primeiro lugar, ela não é constituída só de direitos. Nós vivemos numa sociedade que ela trabalha pelo direito. Ninguém está pensando no dever. O dever só é feito se você é obrigado, né? Ninguém faz o dever, aquilo que é dever, de livre e espontânea vontade. E Jesus está dizendo, não, entre vocês não. Vocês precisam ter um senso daquilo que é dever, mais ainda daquilo que é direito. Não pense só em termos de direitos. Tem gente que vive numa atitude de vida que ele só fica exigindo direito. Eu tenho direito. E se tem direito, você vai, né? E aí isso vale para tudo. Tudo, e absolutamente tudo. A primeira coisa que eu quero dizer para você que acha que você tem direito de tudo, e que se você tem direito, o seu direito tem que ser cumprido de qualquer jeito, primeira coisa que eu quero dizer é que você não está totalmente errado. Na Bíblia, isso de fato é correto. A própria Bíblia, ela defende nossos direitos, e eu vou dar 2 exemplos. O primeiro, o próprio Jesus. Quando Jesus estava sendo julgado, ele foi esbofeteado por um guarda. E aí, diz o texto lá no capítulo 18, verso 22 e 23 de João. Dizendo isso, um dos guardas que estavam ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus, se falei mal, dá direito do mal, mas se falei bem, por que me feres? A expressão de Jesus significa, por que você me bateu? Você tem direito de me bater? Julgue primeiro o que eu falei. Ele já bateu porque falou com o sacerdote. Não, pode ser que o que eu tenha falado seja correto. Jesus está dizendo, eu tenho o direito de não ser bofetado. Vejam que aqui ele não deu a segunda face, né? Ele defendeu o seu direito. Ele defendeu o direito de não ser agredido. As pessoas deveriam julgar antes o que ele tinha dito, e foi o que Jesus falou. Assim, o segundo exemplo que eu dou está em Atos capítulo 16, versículo 37. Paulo diz para o carcereiro de Filipos o seguinte, Paulo estava preso e ele fala para o carcereiro, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, e querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles pessoalmente e nos ponham em liberdade. Paulo está dizendo o seguinte, o nosso direito de ter um julgamento justo foi negado. Vocês negaram o nosso direito e agora, né, estão querendo escapar, escapar simplesmente nos tirando aqui da prisão de noite, né? Não é para ninguém ver. Não, eles é que venham, assumam o erro, peçam desculpas e eles mesmos é que vão nos colocar em liberdade. Paulo está defendendo o seu direito. Então a Bíblia, ela não está dizendo que você não tenha que defender os seus direitos. O que a Bíblia está dizendo? Aqui nós temos os princípios de Paulo e de Jesus. Primeira coisa que Paulo e Jesus nos ensinam é que eles estão honrando a lei e estão dando dignidade ao ser humano. O ser humano tem uma dignidade e essa dignidade ela deve ser preservada.
a dignidade do indivíduo. Afinal, a justiça procede de Deus. E a justiça de Deus tem em mira a nossa própria dignidade. E nós, como seres humanos, feitos à imagem de Deus, também temos a nossa dignidade. Foi isso que eles fizeram. Em segundo lugar, nem Paulo nem Jesus se encolerizaram. Vejam que eles não ficaram nervosos. Não gritaram, não brigaram, não chutaram o balde, não chutaram ninguém, não. Eles não responderam à agressão com agressão. De forma alguma. Eles foram pacientes e eles colocaram ali o seu direito. Portanto, o que Jesus e Paulo estão nos dizendo é que nós temos direitos e de que podemos lutar por eles. Então, por que Jesus fala que nós devemos dar também a capa para aquele que exige a túnica? Porque a nossa vida não é pautada pelo direito. Se você pensa que você tem direito a tudo, e tudo é uma questão de direito, você vai cobrar o seu direito de tudo e de todos. Você tem direito, por exemplo, que ninguém levante a voz para você. Quem é você para levantar a voz para mim? Não, você não tem o direito. É um direito que você tem de que ninguém levante a voz. Você tem direito de que ninguém te fira. Não posso ser ferido. Eu não. Eu tenho direito de viver uma vida onde ninguém me machuque. Eu tenho direito de viver uma vida onde ninguém se meta na minha atividade. Eu tenho direito da minha integridade. Você começa a fazer disso o padrão de todos os seus relacionamentos e você vive única e exclusivamente na atitude do direito. Jesus, ele teve os seus direitos rompidos, perdidos, negados. E ele entregou a sua justiça para Deus. O que Jesus está dizendo é que você não precisa viver em função dos seus direitos. Alguém te feriu? Eu posso ser ferido. Jesus foi ferido. Nada impede que eu também seja ferido. Eu não estou acima dos ferimentos deste mundo. Eu não vivo uma vida tal que ninguém possa pisar no meu calo. Eu não preciso responder imediatamente a ninguém. Não é uma questão de que eu tenha direito de que ninguém pise no meu calo. Como se eu fosse um superastro neste mundo, né? Que vivo acima das pessoas e tenho o direito de que ninguém me perturbe, de que ninguém me incomode, ninguém faça mal a mim. Não, de forma alguma. Jesus está dizendo, não pense assim. Essa atitude não é uma boa atitude para aquele que quer seguir a Jesus. E eu vou mostrar daqui a pouco para vocês por quê. Mas nós não precisamos viver em função dos nossos direitos. Talvez alguém machucou você. Talvez alguém te feriu. Você pode dizer simplesmente, Deus, isso está na tua mão. O próprio Senhor Jesus foi ferido. Ele também teve os seus direitos negados. Eu coloco meus direitos nas mãos do Senhor. Eu também posso ser ferido. Não tem problema. O irmão falou uma coisa ruim para mim, meu pai, meu marido, meu filho, né? Não importa quem falou para mim, não há problema, eu posso ser ferido. Eu não vivo uma vida acima do ser ferido pelas pessoas. Eu posso ser ferido e posso inclusive perdoar essa pessoa. Se ela dizer, me perdoa, posso perdoá-la, porque eu não estou acima disso, eu não sou maior do que a pessoa. Eu sou tão servo quanto ela. Somos todos servos do Senhor Jesus e nenhum de nós está acima dos direitos dos outros. Isso pode acontecer conosco. Jesus é contra, portanto, essa atitude. E a terceira atitude, a terceira ilustração também, ela tem a ver com a ideia de andar a segunda milha. Jesus fala isso aqui no versículo 41. Ele diz, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O que significa essa expressão? Vocês já sabem que na época de Jesus, quem dominava a Palestina eram os romanos. E os romanos, sobretudo os soldados e oficiais romanos, eles tinham o direito de cobrar dos residentes, como eles eram os dominadores, eles tinham o direito de cobrar um carreto, um transporte de uma mercadoria. Vamos imaginar que tem um oficial romano aqui, ou um soldado romano, e ele queira levar uma mercadoria ali para Mogi das Cruzes. Aí ele poderia chegar aqui e falar para um de vocês. Ele chega e fala, você, vem aqui, vai lá, né, o Paulo Gato aqui. Pega lá o carro e me leva lá, eu quero que você leva, né, minha mercadoria lá em Mogi. E ele não pode falar nada, ele tem que levar, ele é obrigado. Então havia um direito do romano de utilizar o serviço daquele que era um cidadão dominado, de que ele então fizesse um transporte, um carreto gratuito e leva então aonde ele precisa. O problema é que isso pode exagerar, né? Ele fala, mas leva lá em Minas Gerais, leva lá na Bahia, e aí? Então a lei romana ela restringia a distância.
Ele podia levar até um certo ponto, e depois ele tinha que deixar a mercadoria lá, e aí precisava encontrar um novo voluntário, né, entre aspas, para carregar então para uma nova distância até chegar aonde ele queria chegar. Aqui, portanto, a gente tem a ideia, o princípio que Jesus fala, portanto, é a ideia da lei romana que obrigava as pessoas a caminharem pelo menos 1 milha, levando mercadorias para os romanos. E agora Jesus diz, se alguém quiser te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Por que Jesus fala isso? Porque, mas ele me obriga a fazer isso. Por que Jesus fala, se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda com ele 2? O que Jesus está querendo dizer aqui é que a gente tem que deixar, ou que a gente precisa ter uma atitude interior de sempre fazer mais do que aquilo que nos é exigido. Mais do que nos é exigido. O que estão te obrigando a fazer? Faça mais. Aí a mãe mandou arrumar a cama, não é? Levanta de manhã, vai arrumar a cama. Já viu isso ou não? Aí o que a pessoa faz? Né? O elemento, né? O elemento levanta de manhã e não arruma a cama, ainda fica nervoso ainda, não é verdade? Palavra do Senhor Jesus, arruma a cama e já arruma o quarto, arruma a escrivaninha, já dá uma geral ali, já faz a mais. Lava a louça e também já aproveita e já limpa a pia, já passa um paninho ali em volta, não é? Faz sempre a mais, Jesus está dizendo. Não pensa só em termos de fazer aquilo que é obrigado. Se você coloca, não, eu vou fazer estritamente o que me for exigido. O que foi contratado? O que foi mandado que eu fizesse? Limpou aqui, é para limpar aqui. Então já limpo aqui, já limpo ali, já limpo a cola. Faça mais, Jesus está dizendo. Tenha um espírito liberal com relação às coisas que são exigidas de vocês. Jesus está dizendo aqui 3 coisas. Primeiro, nós precisamos fazer mais do que nos é exigido. O princípio da voluntariedade. Seja voluntarioso. É mais do que ser um voluntário, né? Ser voluntário é para um evento específico. Voluntarioso é aquele que faz da voluntariedade sua própria atitude interior. Seja voluntarioso. Não, mas faz logo mais. Me pediram isso, eu vou fazer isso e ainda faço a mais. É uma atitude boa que vai nos fazer crescer como pessoas e que vai nos ajudar. Não fique preocupado ou chateado com as pessoas que estão lhe exigindo que você tenha que fazer coisas. A segunda coisa que o texto fala é que devemos evitar o ressentimento natural, o desgosto, a aversão pelas pessoas que nos obrigam a fazer coisas. Tem gente que tem uma aversão por quem o obriga, não é? Ele, eu vou fazer de boa vontade, mas se me obrigar, aí é que eu não faço mesmo. Diz, mas que espírito é esse? Se te obrigam a fazer algo, faça. E faça com liberalidade, faça com voluntariedade. Evite o ressentimento, lute contra o ressentimento. Não faça porque é obrigado. Se tem que fazer, faça com alegria. Eu nunca me esqueço, né, uma ilustração bem bacana. Meus filhos não gostam muito dessa ilustração, mas ela foi muito importante na minha vida. Quando eles começaram a estudar de manhã, a Edneia saía bem cedo, né? Ela trabalhou 25 anos na prefeitura e ela saía muito cedo, ela entrava às 7 da manhã, então a gente levantava às 5h30. E aí eu levava ela no serviço e depois ia acordar os meninos nesse processo para os meninos poder chegar na escola cedo, 7 horas da manhã, eles entravam também. E quando eu soube que eu ia ter que fazer isso, todo dia eu ia ter que levantá-los 7 da manhã, e levantar 2 meninos de manhã não é uma coisa muito fácil. Todo mundo, quem tem filho sabe que é uma batalha diária, não é? E aí, quando eu pensei nisso, uma coisa ficou no meu coração. Eu não vou fazer disso um cavalo de batalha. Eu não vou fazer disso um problema. Eu vou fazer com alegria. Vou fazer com alegria. Vou levantá-los e vou levantar eles sorrindo, contente. Porque ninguém merece abrir o olho, né? E a primeira coisa que você vê é uma palavra amarga. Ninguém merece isso, fala a verdade, né? Depois de uma noite de sono, a primeira coisa que você ouve é levanta, vagabundo, sai daí, não sei o que. Já viu esse tipo de coisa, né? Ninguém merece. Mas eu pensei, não, eu vou fazer isso e vou fazer com alegria. E eu achei muito engraçado que o meu mais velho, depois de muitos anos, a gente estava batendo um papo, numa roda de amigos, e ele falando sobre essa experiência, ele disse, meu pai era sádico. Porque aí, de manhã, ele levantava a gente rindo, ele via a gente sofrendo, e ele ficava rindo do nosso sofrimento.
Olha, não é, fala a verdade, isso não é uma falta de compreensão? Não é? Você que é pai deve imaginar o que eu sentia, né, quando ouvia uma coisa desse tipo. Irmãos, na verdade eu fazia isso com muita dificuldade, porque de manhã eu também estava com preguiça, eu também, né? Também queria dormir um pouco mais, era difícil para mim também. E aí eu também sou mal-humorado de manhã por natureza, né? Minha esposa sabe disso, eu só acordo depois das 9, embora eu me levante mais cedo, mas o meu humor só começa a voltar depois das 9. Então aquilo foi muito difícil para mim. Mas eu tinha que fazer, e já que eu tenho que fazer, vou fazer com alegria. Não é uma obrigação imposta para mim, se eu tenho que fazer. E aquilo foi diante de Deus, e diante de Deus eu quis fazer com alegria. Evite o ressentimento natural. Você tem que fazer, então faça com alegria. Faça com boa vontade, é isso que Jesus está dizendo. A terceira coisa que ele diz é que devemos nos preocupar com coisas que estão além dos nossos interesses. Às vezes o coitado precisa que leve 2. Ele levou 1 milha. Agora pode deixar aqui que... Mas onde é? É mais 1 milha. Não, vamos lá, vamos sim. Por quê? Porque ele precisa, ele tem que levar a mercadoria. Jesus está dizendo o seguinte, talvez ele tenha uma necessidade também. Você estava lá no seu serviço, né, ele tirou você da sua rotina, mas ele também tinha uma necessidade. Jesus está dizendo, preocupe-se um pouco com as coisas dos outros. Abra um pouco do seu coração. Talvez você possa fazer algo por alguém que precisa de algo. E aí você pode se preocupar com essa pessoa. Também há uma necessidade nos outros que você pode suprir. 1 Pedro capítulo 2, verso 18 diz, servos, sede submissos com todo temor a vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Sejam submissos com todo o temor a vossos senhores, não apenas aos bons, mas também aos perversos. O que o texto está dizendo é que eu não posso pensar somente em mim. O outro também tem necessidades. Ele pode ser ruim, mas ele também tem necessidades. E quem sabe eu também posso ajudá-lo, mesmo sendo ele, mesmo não, né? Não concordando muito com ele, mas talvez ele precise de algo. A gente estava comentando, né, sobre essa questão de trabalhos sociais na última reunião, e eu saí da reunião pensando nisso. Pessoas podem ser malandros, pode ser safado, pode ser o que for, mas ele tem uma necessidade que é real, ele está com fome. Ele é malandro, mas está com fome. Tem crianças que estão sofrendo de fato. Então eu posso sair de mim mesmo e abençoar pessoas, é isso que Jesus está querendo dizer. Se alguém quiser andar com você 1 milha, ande com ele 2, ajude, e seja pronto a ajudar. Sim, eu vou ajudar, até mesmo com um pouco de prejuízo para mim mesmo, mas essa atitude é muito importante para o servo do Senhor. Com essas ilustrações, o que Jesus está fazendo? Jesus está nos preparando para vivermos em um mundo que é contra nós. Irmãos, o mundo é contra nós. O mundo não gosta do Evangelho. E Jesus está nos preparando para viver neste mundo. E como é que você vai viver neste mundo? Você vai exigir teus direitos a qualquer custo? Você vai brigar com qualquer um que brigar contigo? Você vai manchar o Evangelho com as suas atitudes erradas, atitudes de vingança, com o teu ressentimento? É isso? Você não vai dar um bom testemunho de Cristo se fizer isso. Jesus está nos preparando para viver neste mundo e está nos dizendo que nós vamos ser privados, talvez, dos nossos direitos por amor a Ele. E se formos privados dos nossos direitos por amor a Cristo, como acontece, aliás, em muitos países, o que vamos fazer? Vamos responder com bala? Vamos responder com agressão? Nós não podemos fazer isso. É essa a lição que Jesus está nos ensinando, que Ele nos transforme.